Olá pessoal, vamos falar sobre a terceira causa do envelhecimento, o acúmulo de lixo dentro da sua célula. Hoje eu estou diferente de boné, camiseta, porque eu fiz transplante capilar há 4 dias, então estou querendo esconder ainda o pós-operatório, né? Daqui uns dias eu libero. Seguinte, dentro da sua célula existem vários tipos de lixo que você acumula durante a vida. Deveria esse lixo ser eliminado da sua célula, mas alguns tipos de lixo não conseguem ser eliminados. O principal deles se chama lipofuscina. Ele é tido como um pigmento que se acumula principalmente dentro dos lisossomos, ao redor também dos lisossomos, no ambiente extracelular ele acaba se acumulando. O que acontece? Ele é um agregado de proteínas, carboidratos, gorduras, metais, forma como se fosse uma gosma. Você já viu aquele filme A Coisa? Que tem uma gosma branca que vai tomando tudo e absorvendo tudo e crescendo e tem uma certa inteligência? Então, a lipofuscina é mais ou menos isso. Ela acaba absorvendo todo tipo de lixo que tem dentro da célula, restos de mitocôndrias, restos de proteínas, ela acaba absorvendo e vai crescendo e vai crescendo. E a sua célula não tem um mecanismo para eliminar essa lipofuscina. Não existe maneira de eliminar. Então, ela é tida como uma das principais causas do envelhecimento por atrapalhar o funcionamento da célula ao longo do tempo. O lugar que ela mais se acumula é em neurônios, células do músculo esquelético, músculo cardíaco, que são células de longa duração. Não se multiplicam muito e então ela não consegue diluir essa lipofuscina. Se ela se multiplicasse, ela poderia, uma célula, diluir a lipofuscina pela metade, né, em 2 células, mas essas células quase não se multiplicam. Então, acaba acumulando ao longo da vida, a gente não tem uma maneira de eliminar. E olha que interessante, todos os animais acumulam lipofuscina, ao menos todos os animais que envelhecem, porque tem animais que não envelhecem, você sabia? Tem um chamado Hidra, que deu origem aos contos gregos, às lendas gregas. Ela não envelhece. Como é que ela faz para não envelhecer? Um dos principais mecanismos que ela tem para não envelhecer é multiplicar as suas células de dentro para fora, e à medida que as células vão multiplicando, as células de dentro vão indo para fora, para fora, para fora, até que quando chega na bordinha da hidra, a célula se solta. Então, aquele pigmento de lipofuscina que tinha na célula já está na borda e vai embora, porque a célula se soltou. É como se fosse uma limpeza. E só tem célula nova lá de dentro que tem pouca lipofuscina ainda. Então, teoricamente, a hidra não envelhece. Ela não consegue envelhecer por causa disso. Outro animal que não envelhece é a lagosta. Ela também cresce a vida toda e à medida que ela cresce, ela acaba soltando a sua camada mais externa e ela acaba não envelhecendo, ou ao menos envelhece muito pouco, que a gente quase não consegue notar, mas é um animal que acumula um pouco de lipofuscina ainda. Então a gente consegue detectar envelhecimento na lagosta em células da retina, por exemplo, que são neurônios que não são trocados e lá tem o acúmulo de lipofuscina. Então, a gente tem essa característica dos animais que envelhecem acumulando a lipofuscina e dos que não envelhecem não acumula. Existem estratégias para tentar eliminar essa lipofuscina, que é a chamada terapia de reposição de enzimas. Onde está principalmente localizada a lipofuscina? Como eu falei, no lisossomo. Por quê? Ele acaba absorvendo as proteínas velhas, porque lá dentro ele vai fazer um processo de digestão dessas proteínas, dentro dele mesmo. Lá é cheio de enzimas, um pH adequado para a digestão de proteínas velhas. Por isso que o lisossomo é o principal local que acumula a lipofuscina. E como ele não consegue eliminar, acaba que os lisossomos ficam inativados, porque está cheio desse pigmento, e não consegue mais trabalhar. Aí o que acontece? Ele não consegue limpar mais a célula, porque
a lipofuscina tomou conta de tudo. Então tem outras proteínas que ele deveria limpar. Por exemplo, proteína beta-amiloide, a principal causa do Alzheimer. O lisossomo não consegue eliminar. Essa proteína deveria ser absorvida no neurônio e ser quebrada pelo lisossomo. O organismo tem como quebrar a proteína beta-amiloide e evitar o Alzheimer, mas não consegue. Muito provavelmente porque o lisossomo está inativado pela lipofuscina. Outra proteína importante, proteína tau, que também é responsável por uma doença neurodegenerativa, o Parkinson. Então, ela vem das microfibrilas, que são tubinhos que tem dentro do neurônio, e à medida que essas microfibrilas vão se deteriorando, a proteína tau fica acumulando dentro do neurônio. E é o lisossomo que faz a limpeza. Só que ele também não consegue fazer a limpeza a partir de uma certa idade e dependendo do seu padrão genético, porque o lisossomo está ineficiente. Então, o nosso organismo tem mecanismos de limpeza interna, autofagia, que a gente chama, que é comer as próprias proteínas. Mas, muitas vezes, nós estamos com dificuldades para ativar essa autofagia porque o lisossomo está cheio desse pigmento. Uma coisa importante que a gente pode fazer e que pode ajudar a degradar proteínas velhas é tentar aumentar a autofagia, ou seja, tentar ativar mais o lisossomo, fabricar mais lisossomos. Isso a gente consegue ativar através da restrição calórica. Não é simplesmente fazer jejum, ou jejum de 16 horas, ou jejum de 24 horas. Restrição calórica de longa duração, de pessoa meses, anos fazendo, com muito poucas calorias, vai ativar os mecanismos de autofagia, especialmente pela manhã. O jejum, ele pode ativar em menor grau os mecanismos de autofagia para você aumentar a eficiência, aumentar as enzimas do lisossomo, aumentar a quantidade de lisossomos, mas não de forma tão potente quanto a restrição calórica mesmo. Uma outra estratégia ligada à restrição calórica, que também reduz a quantidade de lixo intracelular, é diminuir a quantidade de proteínas, de gorduras, de carboidratos que você ingere. Assim você acumula menos lixo, né? Se está entrando menos moléculas, está acumulando menos moléculas de lixo dentro da célula. Então esse é um dos mecanismos atribuídos à longevidade aumentada de pessoas que têm restrição calórica. Tanto o menor acúmulo de lixo, quanto a maior eficiência da autofagia, porque a pessoa precisa tirar de algum lugar para ter as calorias, tira das proteínas velhas, né? Algumas moléculas já foram testadas para digerir essa lipofuscina em ratos. Nas células da retina podem ocorrer uma doença chamada doença de Stargardt, que ela é causada pelo acúmulo de lixo dentro da célula. Então, tem um componente da lipofuscina chamado AE2, que tem duas enzimas que já foram testadas e conseguiram eliminar esse componente da lipofuscina, o soraprazan e a ciclodextrina. São estudos iniciais em ratos, não houve uma melhora da cegueira dos ratos ou da visão deles, mas houve uma eliminação desse componente da lipofuscina e redução da lipofuscina total. Então, pessoal, se a gente conseguir eliminar esse lixo de dentro da célula, pode ser que a gente consiga alongar a nossa vida em muito tempo, talvez décadas, porque a gente sabe que animais que não acumulam lixo dentro da célula vivem muito tempo. Tem um outro ratinho que ele é um ratinho que ele não tem pelo nenhum, tá? E ele vive cerca de 32 anos. Comparado à vida média de um rato de 4 anos, a gente tem que esse rato vive, comparando com a vida humana, perto de 450 anos. Porque ele tem um mecanismo de autofagia, de eliminar o lixo de dentro da célula, muito acima dos outros animais. Ele não consegue eliminar a lipofuscina, mas ele consegue eliminar outros tipos de lixo celular e a lipofuscina se forma de maneira mais vagarosa dentro das células dele.
Então, pessoal, não existe uma maneira fácil de eliminar esse lixo de dentro da célula. Os cientistas ainda têm que descobrir uma maneira eficiente de fazer isso. A melhor chance que a gente tem hoje em dia é com jejum e restrição calórica, para pelo menos frear esse acúmulo de lixo que a gente tem. Provavelmente, quando a gente conseguir eliminar esse lixo por alguma terapia de reposição de enzimas, por exemplo, mandando enzimas para dentro do lisossomo, digerindo essa lipofuscina e liberando o lisossomo para funcionar normalmente e ele mesmo eliminar o restante do lixo na célula, provavelmente a gente vai estender a vida por algumas décadas só com essa solução. Então, preste atenção nos próximos vídeos. Eu já falei sobre 2 causas do envelhecimento. Eu vou falar das outras 5. Fique ligado no canal.